Oba! No vídeo de hoje eu vou plantar um vaso com suculentas e vou te mostrar o passo a passo. Qual é o melhor jeito para organizar as plantas e transformar esse vaso num arranjo? Como colocar troncos, peças decorativos para deixar ele bem especial. E no final do vídeo também vou falar qual é o jeito certo de cultivar as suculentas. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e minha experiência em como cultivar e decorar a casa utilizando as plantas. O melhor jeito para cultivar suculentas é em vasos com furos para que a água da rega possa escorrer com facilidade. É o jeito que eu vou fazer esse arranjo hoje. Mas se você também quiser cultivar em cachepôs sem furos, existe a possibilidade, só que é preciso um pouco mais de atenção em relação às regas. Mas eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu fiz esse tipo de arranjo e vou deixar o link para você poder assistir depois. A escolha da peça tipo bacia é uma boa opção para esse tipo de arranjo, porque as suculentas não têm raízes muito fundas, então elas não precisam de muita profundidade. E a peça ser ampla, ter essa boca grande, facilita para a gente distribuir as plantas, fazer caminhos, colocar elementos decorativos para poder montar um arranjo. Em relação às plantas, nós devemos escolher plantas que tenham necessidades muito parecidas em relação ao cultivo, que gostam da mesma condição de luminosidade, da mesma quantidade e intervalos de regas. E aí é importante a gente só escolher plantas que tenham formatos e cores diferentes para que o nosso arranjo fique mais bonito, mais interessante. Então, por exemplo, eu escolhi todas as plantas suculentas, mas eu tenho uma em formato de roseta, que é bem num tom azulado, outra que tem as folhas menores, mais próximas, porém numa cor bem escura, um verde bem escuro. Outra que é verde só com as bordinhas num tom de marrom mais avermelhado. Outra que tem as folhas rosadas e creme, mas que tem um crescimento mais pendente, com as ramagens mais compridas. Outra roseta com as folhas bem escuras. Outra que tem uma flor principal e várias menores dentro do mesmo vasinho, dentro da mesma planta. Uma espécie mais rosada. Uma espécie que parece uma graminha, tem um crescimento mais rasteiro, num tom de verde bem vivo. E outra roseta, num tom metálico, uma única planta bem importante que vai criar um destaque especial no arranjo. Eu ainda não sei quantas delas ou se eu vou utilizar todas elas nesse arranjo, mas na hora de selecionar as plantas eu já tive esse cuidado de escolher espécies com cores e formatos diferentes. E o primeiro passo para eu fazer o plantio do meu vaso suculentas, eu vou furar a minha peça utilizando uma furadeira, para que o excesso da água possa escorrer com facilidade. Aí eu vou colocar uma camada de pedra brita no fundo, que vai ser a minha primeira camada de drenagem. Vou colocar um pedacinho de juta, que vai funcionar como minha manta de drenagem. Depois eu vou utilizar o substrato pronto, específico para as suculentas, que já é bem soltinho e tem uma boa drenagem. Vou distribuir as plantas, vou colocar a madeira que eu coletei numa caminhada na praia e vou distribuindo conforme a minha criatividade. Esse meu vaso vai ter uma frente só, então eu vou ter elementos mais altos na parte de trás e vou trabalhando a altura e distribuindo as plantas. Também separei um pouco de musgo e casquinhas de árvore para fazer o acabamento do meu arranjo. E agora você vai acompanhar a montagem.
prontinho. Você viu que lindo que ficou o meu arranjo, como é fácil, como é rápido de montar. Você pode se inspirar e fazer um aí na sua casa também. Vou te contar um pouquinho do passo a passo e eu comecei fazendo furo de drenagem e eu optei em fazer um único furo, mas fazer ele maior. Aí por esse motivo, para as pedrinhas não saírem pelo furo ou não entupir esse furo de drenagem, eu coloquei um pedacinho de juta. Depois eu coloquei a pedra brita e eu optei por esse material porque ele é menor, ele faz menos volume do que a argila expandida, por exemplo. Então eu fiz uma camada utilizando a pedrinha brita. Coloquei o substrato e nesse caso, como a planta já tem um pouco substrato no vasinho, eu optei em colocar o substrato até bem à borda do vaso e depois eu só ia abrindo um espacinho para posicionar as plantas. Comecei com os meus elementos maiores, que aqui no caso eram os troncos, e eu já tinha mais ou menos a ideia que eu queria fazer o coelhinho saindo como se fosse dessa toca aqui escondidinho desse tronco. E eu fui distribuindo as plantas. É importante a gente fazer a limpeza antes de posicionar no arranjo, retirar as folhas secas, as folhas que não estão bonitas da planta, antes de colocá-la no arranjo. E se durante esse manuseio cair alguma folhinha, quebrar algum galinho, não tem problema. A gente sabe que as suculentas se reproduzem de uma forma muito fácil, é muito fácil, rápido fazer mudas, então a gente separa essas folhinhas, esses galinhos para fazer novas mudas depois. Algumas suculentas, na hora que eu retirei do vasinho, a gente tem que apertar o vasinho e desencaixando a planta sem forçar muito, mas eu já reparei que tinha muitas raízes, as raízes estavam muito emaranhadas, então eu optei em tirar um pouquinho do fundo dessas raízes e soltá-las para que elas fiquem mais fofinhas e se encaixem melhor aqui no arranjo. Depois também elas vão conseguir enraizar e se desenvolver melhor. Eu não utilizei todas as plantas que eu tinha separado. No arranjo aqui tem 8 suculentas e uma delas, na hora de eu retirar do vaso, eu percebi que a planta não estava muito saudável. Então eu optei em não colocá-la. É importante a gente colocar plantas bem saudáveis no mesmo arranjo para que fique mais fácil da gente cultivar e também para que a gente possa dar uma atenção especial para aquela que não está muito bem. Então, depois de posicionar as plantas, eu coloquei mais inclinadinhas as da frente, utilizei aqui o coração emaranhado, a ramagem para entrelaçar no tronco e dar um ar bem natural, bem orgânico. E eu finalizei colocando musgo, colocando pedrinhas de rio, um pouquinho de casquinha, imitando a natureza. E antes eu te falar qual é o jeito certo de cultivar esse vaso de suculentas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clique em curtir e compartilha com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. E agora, qual é o melhor lugar para colocar esse arranjo com suculentas? É um espaço que as plantas recebam por pelo menos 4 horas de sol todos os dias. E aí a gente pode colocar a planta no sol aos poucos também, isso é importante, porque às vezes na floricultura ou nas estufas a planta está mais protegida. Então, para a planta não queimar diretamente no sol, a gente pode ir colocando aos poucos, recebendo um solzinho da manhã, depois um pouco mais de sol até ela estar adaptada. Mas as suculentas precisam receber sol. Planta que não recebe sol, apenas claridade, vai ficando com a cor desbotada, a planta vai ficando pálida, ela vai estiolando, ela vai crescendo comprida, com um espaçamento entre as folhas muito grandes, sinalizando que ela está recebendo pouco sol. Então, esse arranjo precisa ser cultivado num espaço que as plantas recebam sol diretamente sobre elas. Em relação à rega, a gente só vai regar esse arranjo quando o substrato estiver bem sequinho. A gente pode tocar com a ponta dos dedos, afasta a pedrinha, afasta o musgo e sente a umidade. E só vai regar se ele estiver bem sequinho.
Se você achar mais fácil, também pode utilizar um palito de churrasco e a gente vai afundar no substrato e depois vai observar a umidade. Se a gente não esperar o solo secar entre uma rega e outra, as suculentas podem apodrecer, porque elas já são plantas que armazenam água nas suas folhas, então o excesso de umidade apodrece a planta. Então só rega se o substrato estiver bem sequinho. E aí aqui, como no arranjo são várias plantas, eu sugiro utilizar um regador com um bico fino para que a gente possa direcionar a água na base de cada uma das plantas. E a gente pode regar em abundância até a água começar a sair pelos furos de drenagem. E aí vai esperar, a próxima só vai acontecer quando o solo estiver bem sequinho. Sobre a adubação, eu costumo adubar as minhas suculentas com esse adubo específico para suculentas. Ele é um adubo líquido que a gente vai diluir na água e vai regar as plantas. Então a gente vai irrigar e já fertilizar as plantas. Como as suculentas não são muito exigentes em relação à adubação, eu costumo adubá-las uma vez a cada 45 dias mais ou menos. E como eu fiz o plantio e ainda não reguei, eu vou fazer a fertirrigação para mostrar para vocês como é que eu faço. Eu utilizo uma tampinha de fertilizante em 1 litro d'água, misturo bem e rego as plantas com essa solução. Mas lembrando que a dosagem é sempre a que está recomendada no rótulo do fabricante. Se você observar formigas nas suas suculentas, principalmente nas hastes florais, fique atento se a sua planta não está infestada por cochonilhas. O que acontece é que a secreção das cochonilhas é adocicada e isso que atrai as formigas. Então você tem que combater as cochonilhas para afastar as formigas. E para combater cochonilhas e pulgões, eu sugiro utilizar o inseticida à base de óleo de nim. Basta aplicar em toda a parte afetada da planta e repetir essa aplicação até combater 100% dessa praga. Outro problema que você pode ter no cultivo das suculentas são com fungos e normalmente esse problema está atrelado ao excesso de umidade, de regas abundantes. Também quem cultiva suculentas no ambiente externo, em épocas muito chuvosas ou muito úmidas, pode ter problemas com fungos. E eles se apresentam através de manchas com anéis pretos nas folhas ou aquela planta que você encosta e as folhas vão se soltando facilmente. E aí, para resolver isso, a gente tem que controlar as regas e aplicar um fungicida. Eu utilizo esse fungicida aqui também pronto para uso e a gente tem que reaplicar até combater 100% do problema. Todos os produtos que eu citei ou utilizei nesse vídeo, eu vou deixar fixado o link aqui nos comentários para que você possa comprá-los depois. E agora eu quero saber se você gostou desse arranjo, se inspirou para fazer um aí na sua casa também. Faça, posta e me marca lá no Instagram para que eu possa ver o seu vaso também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, clique em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!